Vamos à palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus, e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Quem foi Enoque? Ele foi a 7ª geração depois de Adão, filho de Jared, pai de Matusalém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai trazer um despertamento ao seu coração. O povo de Deus precisa ser despertado. Quando você vai utilizar um equipamento, você tem lá um botão on/off, liga e desliga. Tudo o que utilizamos precisa ser ligado. Do mesmo jeito, nós precisamos ser despertados. Tem muito crente que parece um zumbi no meio da igreja, porque falta um despertamento. Tem uma série que se chama The Walking Dead, não tem? Dos zumbis. Se você não tem o Espírito Santo de Deus se movendo na tua vida, é como se a tua carcaça estivesse perambulando, mas sem a verdadeira vida, que é a vida de Deus. Muitas vezes nós nos movemos por nós mesmos, e é por isso que entramos em tantos dilemas, tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas, e não sabemos o que fazer. Quando temos a vida de Deus em nós, o Espírito Santo nos mostra a sua vontade e nos capacita para vencer. A igreja precisa de um despertamento, porque sem o despertamento, ora você está aqui, ora você não está, ora vai, ora não vai, ora está em pé, ora está caído, prostrado, se arrastando. Nós precisamos de um despertamento para dizer: eu não vou retroceder mais, porque eu tive uma experiência com Ele. Não importa o que aconteça. Olha para o exemplo de Jó. Tudo que ele passou, ele perdeu a família, os seus filhos morreram, perdeu os seus bens, patrimônio, dinheiro, nome, crédito. Todos se afastaram dele. Ficou doente, estava morrendo, apodrecendo em vida, cheirando morte, orelha derretendo, cabelo caindo, as sobrancelhas, os pelos do corpo. Ele não dormia à noite, de dor, febril, mas ele abria a boca e dizia: o meu Redentor vive e reina. Onde é que está Deus na nossa vida? Clama por Ele. Quando tudo conspirar contra, e você olhar para você e dizer assim: eu não tenho motivos para
louvar a Deus, para adorar a Deus, para glorificar o seu nome, é aí que você vai dizer: o meu Redentor vive e reina hoje, todo sempre. Eu não me calarei. A sua mulher dizia: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Desiste dessa ideia. Já deu para ver que Ele não te ama. Ele não vai fazer nada por você. Mas Ele cria que Deus podia mudar a sua sorte, que Deus podia mudar o seu amanhã, que Deus podia mudar o seu depois. Acredite nisso. O que você está passando é transitório, é temporão, é passageiro. Não abra mão da sua fé, creia e confia. Sabe por que muitas vezes nós desanimamos? Porque não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo no invisível. Deus, Ele opera no invisível, e depois a nossa bênção se materializa, se concretiza. Mas tudo começa no reino espiritual, no reino invisível. Vai, não só na tua força. Quando nós falamos do poder sobrenatural de Deus, nós entendemos que o natural fica a cargo do homem. O que você faz é debaixo da sua permissão. Mas quando nós falamos do sobrenatural, fala de um nível maior, fala de uma dependência de Deus, através do seu Espírito. Se agarre às promessas e confie até o final. Talvez você me diga: pastor, já faz muito tempo que eu estou esperando algo acontecer. Não espere, faça algo acontecer. O problema é que hoje você parece que está cheio de fé, amanhã parece que está cheio de fezes. Não, pastor, que é isso? Pois é verdade. Por exemplo, uma pessoa enfesada é uma pessoa cheia de fezes dentro dela, como se fosse. Uma pessoa emburrada é uma pessoa que tem um burro dentro dela, como se fosse. Então não dê lugar para as emoções, para os sentimentos. Dá lugar ao Espírito Santo de Deus, porque os teus sentimentos e as tuas emoções vão te trair, vão te mostrar algo que não é a verdade de Deus, vão querer parar você, vão querer tirar você do caminho, da presença. E esta glória vem como orvalho que cai pela manhã. É assim que Deus vai fazer na tua vida. Muitas vezes você não está percebendo, mas Deus não para de agir. O Espírito se move o tempo todo. Nós vimos aqui que um homem chamado Enoque, ele se moveu em Deus, ele andou com Deus, e ele agradou tanto a Deus, que ele foi arrebatado em vida, ele foi assunto aos céus. E nós só temos 3 situações na Bíblia como esta. Enoque andou com Deus e Deus o tomou. Elias, o profeta, foi tomado em um redemoinho e subiu. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que ao terceiro dia
ressuscitou e depois voltou para o Pai. Nós precisamos ser obcecados por este objetivo de agradarmos a Deus. Mas a natureza humana não quer agradar a Deus. Você busca os teus prazeres. Você quer que Deus faça as tuas vontades. Você quer ser deste mundo. Por que muitos não querem seguir a Jesus? Eles não querem o céu, eles querem a terra. Eles querem o prazer mundano. Não que aquilo que Deus tenha feito não seja bom. Deus é o Pai das luzes. O problema não é aquilo que Deus fez e que é bom. O problema é aquilo que o diabo corrompeu e que escraviza o homem. A Bíblia diz que tudo que Deus fez, lá em Gênesis, era bom. E Deus viu que era bom. Deus contemplava a sua criação e dizia a palavra, e viu Deus que era bom. Ele admirava os feitos das suas mãos. Quando Ele fez o homem, Ele disse que era muito bom. A palavra registra, e viu Deus que era muito bom. O homem não foi feito para viver longe de Deus, fora da vontade de Deus. Quando o homem se atreveu a fazer isso, veio a queda, e por conta disso, o pecado tomou conta de tudo. Deus havia feito uma obra perfeita, mas o diabo veio para destruir a obra perfeita de Deus. Como o homem tinha recebido autoridade, dominai, ele entregou para a serpente. Quando Eva come do fruto e cede, Adão também comeu e cometeu autotraição, pecou contra Deus, desobedeceu. Deus havia dado uma ordem para ele, e não para Eva. Ele deveria ser cabeça sobre a sua mulher. Quando Deus lhe aplica a sentença, Ele diz, e por teres dado ouvido à sua mulher, ele deveria ter sido cabeça sobre ela, e decidido, entre os prazeres humanos, pessoais, naturais, carnais, ele deveria ter escolhido Deus. Nós precisamos fazer a escolha certa. Nós precisamos escolher Deus no nosso dia a dia. Nós pensamos assim, eu já escolhi Deus. Um dia eu levantei minha mão e disse, eu entrego a minha vida a Jesus e o recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Você precisa escolher Deus dia a dia. Você precisa escolher Deus dia a dia. Você precisa escolher Deus dia a dia. Porque a tentação bate a sua porta. Tem gente que fala, se eu fosse Adão, não teria comido do fruto. É verdade, não teria comido do fruto, teria comido da árvore. Teria comido da árvore. Começo. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus. Eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado
se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vêm as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, de Deus. Imagina que Deus tem tudo preparado para você. Eu disse tudo, eu não disse alguma coisa. O nosso Deus não é aquele Deus que se esquece de algum detalhe, porque Ele é o Deus do detalhe. O problema é que a gente não sabe esperar. O problema é que muitas vezes nós somos como que meninos infantis. Eu quero agora. A gente bate o pé, a gente faz beicinho, a gente fica de mal. A gente diz: eu não vou mais na tua igreja, eu não vou mais na célula, eu não vou mais ler minha Bíblia. Agora eu não quero saber mais de orar, eu não vou mais passar fome, eu não vou mais jejuar, eu não vou mais entregar o meu dízimo, a minha oferta, a minha semente. Cansei. Esta é uma igreja infantil, uma igreja que anda na meninice. Uma igreja madura é aquela que se comporta com determinação, com fé, com perseverança. Você precisa permanecer firme na sua confissão, diz o autor do livro de Hebreus. Eu confessei, porque eu criei. A palavra de Deus é a sua promessa empenhada para a minha vida. Se eu andar na sua presença, se eu o agradar, esse é o segredo. Eu preciso agradá-lo. Então eu preciso fazer renúncias. Tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu quero, tem coisa que eu não posso, tem coisa que eu não devo. Mas a tentação te chama. O diabo, ele prepara uma situação para te arrebatar. Ele seduz, ilude, alicia. O diabo mente, o diabo engana, o diabo finge. Nós precisamos agradar a Deus dia a dia. Nós precisamos nos converter dia a dia. E você precisa aprender a falar não. Adão caiu porque ele não tinha aprendido a falar não. Ganhou de Deus um presente. Aquele presente era para ser bênção. Deus o fez dormir um sono profundo. Tirou uma das suas costelas e fez do próprio Adão a sua mulher. Ela foi nascida da sua própria carne. A bênção era, Eva era para ser bênção e não maldição. Quando Deus te dá alguma coisa, é para ser bênção e não maldição. Tem coisa que estraga você, tem coisa que desvia você, tem coisa que te esfria espiritualmente.
Eu conversei com um irmão querido e falei: amado, eu não tenho te visto mais na igreja. Ele falou: é que eu comprei um carro, agora eu só viajo. Eu falei: é bom viajar, tem que viajar. O lazer na nossa vida é importante, mas onde fica Deus? Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: mas buscai a Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, que é a sua palavra. Quer conhecer a justiça de Deus? Não tem outro lugar senão a sua palavra. Precisamos conhecer a sua palavra para saber o que é que agrada a Deus e o que é que não agrada. Mas buscai a Deus em primeiro lugar, não é em último lugar. Quando a gente não tem mais alternativa, escapatória, solução, aí a gente pensa: eu sou crente, é verdade, eu frequento uma igreja, eu vou lá pedir oração, para o pastor fazer uma campanha aqui em casa de 7 dias, de busca, vou falar para ele me ungir com óleo diesel queimado, ungido. Aí a gente quer buscar aquilo que é místico, porque é mais fácil do que mudar nossa realidade de vida. É por isso que tem gente que recebe oração, nada muda, jejua, nada muda, dá uma oferta, nada muda, porque o objetivo dele não é o objetivo de Deus. Qual é o objetivo de Deus? É quando você diz assim: eu entrego a Ti os meus caminhos, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor quiser, e aquilo que o Senhor desejar. É quando você morre para você mesmo. Porque o problema é quando a gente está muito vivo, aí a gente quer ensinar a Deus a ser Deus. A gente quer dizer para Deus: Deus, eu quero que faça assim, desse jeito. Deus, me agrada. Deus quer me ver sorrindo de novo. Deus quer ver um brilho novo nos meus olhos. Deus quer alegrar o meu coração, então me dê. Porque enquanto o Senhor não me der, eu vou viver assim, sem alegria, sem motivação, sem esperança. O diabo, diz a Bíblia, ele é ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: eu vim para dar vida para quem não tem vida, para quem quer substituir a sua vida pela vida dele, e vida com abundância, vida completa, feliz, abençoada. O problema é que a gente quer vida e vai buscar onde tem morte. A gente quer fazer coisas que não agrada a Deus e vai entristecer o Espírito Santo dentro de nós, vai trazer morte. Podemos estar dentro de uma igreja, mas podemos estar longe de Deus. É o que disse Jesus, mencionando o profeta: vocês me buscam da boca para fora, mas o coração está longe de mim. Não podemos buscar a Deus só de boca, não é da boca para fora, é do coração para dentro. Nós precisamos romper. Enoque rompeu, ele decidiu: eu quero agradar a Deus, custe o que custar.
Só que ele não vivia neste tempo de modernidade e tecnologia, porque entre Deus e o seu celular, você vai escolher o teu celular. Você não consegue mais viver sem o teu celular. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz, ainda de olhos fechados, é de apalpar onde fica o celular e ligá-lo. Se conecta com o mundo, mas não se conecta com Deus. Passa horas no celular, mas não consegue dedicar o seu tempo para Deus. Você precisa desligar o seu celular, se desconectar do mundo e dizer: agora eu vou me dedicar a Deus, eu vou orar, eu vou buscá-lo. Mas o teu pedido não é por coisas. O teu pedido é: eu preciso conhecê-lo, eu tenho que conhecê-lo. A palavra fala de um Deus vivo. Senhor, se revela a mim, se mostra a mim. Lembra de Moisés? Moisés teve tantas experiências fantásticas com Deus, tremendas. Um dia ele disse: Deus, eu quero te ver. Ele era tão amigo de Deus que pensava que tinha essa intimidade, então ele pediu: eu quero te ver. Aí Deus disse: Moisés, ninguém da terra pode me ver, porque se me ver, vai morrer. Mas você vai ver a minha glória. E diz que ele viu Deus pelas costas. Ele viu a glória de Deus. Nós precisamos buscar esta glória, esta presença, este poder, esta unção. Aí você precisa ser íntimo dele. Você precisa dizer: eu quero. Mas a gente entra e só fica pedindo coisas. Eu quero coisas, eu quero coisas, eu quero coisas, eu quero coisas, eu quero coisas. O que Deus quer ouvir? Que oração é que agrada a Deus? Eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero. Aí você precisa renunciar, abrir mão. Como disse o apóstolo Paulo: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Enoque também naquela época tinha as suas tentações, mas ele decidiu: eu quero Deus, eu quero ser amigo de Deus, eu quero viver para Ele, eu quero agradá-lo. Imagina que coisa, ele agradou tanto a Deus, que Deus o arrebatou, tomou para si. Ele não morreu, ele não viu a morte. Deus o tomou para ele, como se Enoque fosse para si um presente. Amados, é muito forte. Isso fala de relacionamento com Deus. Como é que está o teu relacionamento com Ele? Falta tempo para tudo, mas não falte tempo para Deus. Só que o nosso tempo é assim: fala logo, Deus, que eu estou com pressa. Fala logo, Deus, porque eu tenho mais o que fazer. Haverá um tempo, haverá um dia, onde você vai compreender por revelação isso, e você vai se trancar. Muitas vezes eu fazia isso, no começo do meu ministério. Eu tinha saído do meu trabalho, e eu ficava estudando por horas, horas a fio, 6 horas, 8 horas, 10 horas. Todos os dias eu lia 20 capítulos da Bíblia. 20 capítulos. Pega a Bíblia e começa a ler na sequência. Para de ler para o lado e apenas um versículo. Deus fala comigo, Xandai, 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 bota o dedo lá e tira o texto fora do contexto e vira pretexto, desconexo.
Deus pode falar assim, pastor? Pode, pela misericórdia dele, ele até fala. Deus fala através de caixinha de promessa, pastor, pela misericórdia dele, ele até fala, mas ele quer que você tenha intimidade com ele. Caixinha de promessa é para quem não tem intimidade com ele. Imagina aquele irmão que disse: Deus, fala comigo, o que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Aí ele abriu a Bíblia e disse lá: e Judas se enforcou. Ele falou: não é possível, é coisa do diabo, é coisa do inimigo, está repreendido. Deus, fala comigo, o que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer. Bota o dedo lá e caiu no outro versículo: vai tu e faze o mesmo. Ele falou: mas não é possível, está repreendido. Deus, a última vez, o que o Senhor quer que eu faça, eu vou obedecer. Botou o dedo lá: o que tendes de fazer, faze-o depressa. Eu falei: mas não é possível. Então toma cuidado, porque o diabo usa a palavra. Olha em Mateus 4 e Lucas 4, na tentação, Jesus fala: está escrito, está escrito, está escrito. E o diabo também menciona a palavra, ele sabia o que estava escrito. O diabo usa a palavra para enganar. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus não será enganado e nem confundido. Como deve ser o dia a dia do crente? Como é o teu dia a dia? Se eu perguntasse para você: você ora? Não tenho tempo. Eu oro assim, quando eu acordo digo: bom dia, Deus, abençoa o meu dia, amém. É só assim. Vai almoçar? Obrigado, Deus, por essa comida, que não me faça mal, amém. Vai dormir? Obrigado, Deus, por mais um dia. Nem ora. Lê Bíblia? Claro que não. A nossa geração não lê Bíblia. Quando olhamos para o passado, pessoas analfabetas aprenderam a ler por causa de uma Bíblia. Juntava letrinhas e aprenderam a ler porque tinham amor pela Bíblia. Hoje todos nós podemos ter uma Bíblia. Um irmão chegou para mim e falou: pastor, eu queria ganhar um presente do senhor. Eu disse: o que é que você quer? Uma Bíblia. Eu falei: irmão, você tem condições de comprar uma Bíblia? Eu dou Bíblia para quem não tem condições, ou para aqueles que estudam, não é? E eu muitas vezes presenteio. Quando a gente é tocado no Espírito para dar de presente uma Bíblia, a gente dá. Eu falei: irmão, para com isso. Você tem condições de comprar uma Bíblia. Mas crente é pidonho, você já viu isso? Como crente é pidonho, misericórdia, está amarrado, está repreendido. Crente tem que parar de ser pedinte. Você precisa amar a Bíblia, amar a palavra. E você precisa orar e dizer: Deus, me ensina a amar a Bíblia, me ensina a amar a tua palavra. Porque tem gente que diz: eu amo a Deus, mas se você não ama a sua palavra, você mente. Porque a palavra e Deus são a mesma coisa. Quando você recebe a palavra, você recebe a Deus. Quando você recebe a Deus, você recebe a sua palavra. E eu lia 20 capítulos da palavra por dia. Lia a Bíblia rapidinho. Terminava uma vez, lia a segunda. Terminava a segunda, lia a terceira vez. Terminava a terceira vez, lia a quarta vez.
E todas as vezes que nós lemos a palavra, Deus fala de forma diferente. Por quê? Porque a nossa condição é outra, o nosso estado é outro, emocional, pessoal, sentimental, emocional, afetivo, social, profissional, espiritual. Deus se revela a nós quando lemos a sua palavra. Tem gente que quer ter uma experiência mística. Senhor, eu quero te ver. Quer ver? Deus, vai para a palavra. Abre a Bíblia. Ah, pastor, eu quero ouvir Deus falando comigo. Para de buscar uma experiência mística. Tem gente que ouve o diabo, a voz do diabo, e não ouve a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia. E Deus vai falar com você. Mas sem pretensão. Sabe aquela coisa de você quer manipular Deus. Você quer dizer para Deus o que Deus deve fazer, como Ele deve fazer. Aí você se submete, se subjuga, se entrega. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Como é então o teu dia a dia? Não ora, não jejua, não lê Bíblia. Vem na igreja pela misericórdia. E você está aqui, não é para você frequentar. Tem gente que pergunta, que igreja você frequenta? A gente frequenta clube, cinema, shopping center. Mas igreja não é lugar de frequentar, é lugar de pertencer. Você deve fazer parte de uma igreja. Ali o Senhor vai te plantar como que num vaso. Você precisa criar raízes, crescer, florescer e dar frutos na estação certa. Então nós precisamos nesta geração ser um povo que permite que Deus manifeste a sua graça e o seu favor. Tudo em você, apesar de você. Tudo não é porque você merece, é porque Ele te ama. Como deve ser então o teu dia a dia? Eu quero que você guarde essa revelação no seu coração. Tiago capítulo 2, versículo 19. Tiago 2, 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Guarda esse princípio. Aquele que apenas crê, não vive o que Deus tem para a sua vida. Você não pode ser simplesmente um crente. Então existe uma diferença do dia a dia do crente e do dia a dia do filho e filha de Deus. Porque o filho pertence a uma família, a filha pertence a uma família. O crente não, o crente é uma pessoa que crê. Eu creio, eu acredito, eu sei que é verdade. Mas olha o que diz esse versículo: até os demônios creem e acreditam que é verdade. Mas por que então? Aonde que está a diferença? É que eles apenas creem, acreditam, sabem que é verdade, mas eles não obedecem. O filho e a filha obedecem. Quem não é obediente, a Bíblia chama de bastardo. Você faz parte da família de Deus, é filho, é filha. Então você não pode só crer, você tem que obedecer, você tem que viver. Eu
quero falar de 3 princípios para você. O filho é aquele que foi tocado pelo Espírito. E para você ser tocado pelo Espírito, depende da sua entrega. Tem gente que fala, eu já me entreguei. No dia que eu recebi Jesus como meu único Senhor e Salvador. Não, entrega diária. Entrega quando vem a tentação, você diz assim, não, eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu vou ser fiel. Eu não quero, eu não posso. Eu não devo e não vou. Diga comigo, não quero, não posso, não devo e não vou. Não quero, não posso, não devo e não vou. Não quero. Não quero. Quando você tem temor no coração, isso não vai ser uma briga diária. Sabe por quê? Essa guerra você já venceu. Agora tem pessoas que estão na igreja, o diabo só dá uma sopradinha e ela cai. Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na palavra do seu poder. Então você tem que ser dependente. Você deve ser dependente. Tem um garotinho ali no colo da Cíntia, uma das integrantes do nosso louvor. Quantos anos ele tem? 3 anos. Ele tem condições de viver sozinho com 3 anos? De ganhar o seu próprio dinheiro, desempenhar alguma função profissional, pagar um aluguel, fazer sua compra, dirigir seu carro. Ele é totalmente, completamente, inteiramente dependente da mãe e do pai. Dá para entender que essa deve ser a nossa condição. Nós somos independentes. Por que você não ora todo dia? Você é independente. Você não precisa dele. Você vive a tua vida como você quer. Aí você não jejua, por quê? Você é independente. Acha que não é importante jejuar. Para que jejuar? Passar fome? Aí você não tem uma vida de consagração, você ignora as coisas espirituais. Você é independente na sua vida financeira. Por que você não dizima e não oferta? Porque você acha que não precisa de Deus. Você não aplica este princípio espiritual sobre a sua vida. Você acha que pode prosperar sem plantar uma semente na obra de Deus, no reino de Deus, em prol dos perdidos, dos pecadores. Somos independentes. Eu não estou falando de entregar alguma coisa. Tem gente que dá uma oferta e acha que está tudo bem. A Bíblia diz que de Deus não se escarnece, Deus não se vende, Deus não se engana. Ele não quer só uma ofertinha, Ele quer o teu compromisso, Ele quer a tua pontualidade, Ele quer a tua responsabilidade. Você ora tanto para pedir, Deus me abençoa, e Deus te abençoa. Você recebe aquilo que estava buscando. Aí você diz, não, eu vou guardar, eu vou reservar, eu vou fazer qualquer outra coisa, menos abençoar o reino de Deus. E um dia nós estaremos diante dele, diante do grande trono branco, e ele perguntará, o que você fez da sua vida? O que você fez com os teus recursos? Com o dinheiro que eu coloquei na tua mão? O que você fez com o teu tempo? Que galardão você há de receber? A Bíblia diz que muitos serão salvos como que pelo fogo. Mas
Você pode receber galardão, uma recompensa dele, pela tua fidelidade, naquele momento que você não podia, tempo de fome, deserto, estreito, aperto, crise, aí você diz: não, eu preciso honrar o meu Deus, eu preciso abençoar a sua obra, eu preciso cuidar da minha igreja. Deus é tão amoroso que Ele permite você chamar a igreja dele de sua igreja, porque a igreja é tua também, é família. Ele morreu por você para que você tivesse essa revelação. Então nós precisamos romper. Chega de viver essa vidinha medíocre, sem resultado, sem propósito. Então eu preciso ser dependente dele. Aí quando eu sou dependente, eu me entrego e o Espírito Santo vai me marcar. Nós precisamos ser marcados pelo Espírito. Quem é marcado pelo Espírito é incandescente, queima, arde, lateja. 2, anda com Jesus, que ama a palavra. Jesus é a palavra viva de Deus, sabia disso? João 1:1. No princípio era o verbo é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é a palavra. Jesus é a palavra viva de Deus, que caminhou entre nós, que habitou no nosso meio. Que privilégio! Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Muito triste. Você deve pegar a palavra, entender. Pega aí a sua Bíblia. Dá uma Bíblia para mim aqui, por favor, que hoje eu estou com o iPad. Aí você pega a sua Bíblia e diz: que privilégio é ter este livro na minha mão. Você sabia que em países comunistas eles não podem ter Bíblia? Tem uma Bíblia para eles lerem, e quem quiser ler tem que entrar na fila, e a pessoa tem direito de 2 em 2 anos de ler apenas um versículo só. Nos países comunistas, a Bíblia não pode entrar. Quem é pego com uma Bíblia é preso, é torturado, é morto. Imagina só uma pessoa ficar presa o resto da vida, porque ela transportou uma Bíblia, porque ela tinha uma Bíblia, porque ela lia uma Bíblia. Porque outra religião não é permitida nestes lugares. E pessoas morrem para levar Bíblias para estes lugares. Eu trouxe um missionário aqui, ele ministrou para nós. Um dia ele estava levando uma mala cheia de Bíblias para a China, e no aeroporto as rodinhas da mala quebrou, soltaram, e os guardas que estavam perto foram até ele e perguntou: o que é que você está carregando nesta mala? Ele não podia carregar Bíblia, ele seria preso, ele seria sentenciado, ele seria condenado. Aí ele falou: e agora, Espírito Santo, o que é que eu falo? Fala a verdade? Aí ele disse: eu carrego Bíblia.
Aí os guardas, um olhou para a cara do outro e deu risada, porque ninguém se atreveria e teria coragem de carregar Bíblia num país comunista, que é contra a Bíblia, que não acredita nesse Deus. Ele não iria colocar o seu pescoço na forca. Aí o Espírito Santo disse: fala a verdade, é Bíblia. Sabe, os guardas o ajudaram a carregar aquela mala, porque não acreditaram que era a Bíblia. E nós estamos no Brasil, século 21, somos de um país que tem ampla liberdade religiosa, e até hoje você não tem uma Bíblia, você não lê a sua Bíblia, você não estuda a sua Bíblia, você não pesquisa a sua Bíblia, você não come do pão que veio do céu, você não se alimenta espiritualmente. É por isso que muitos estão fracos, desnutridos, sem força. Eu gosto de um pregador que ele pega a Bíblia, ele abraça a Bíblia, ele beija a Bíblia e canta: I'm in love, 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 I'm in love. Sweet Holy Spirit, sweet Holy Spirit, I'm in love. Eu amo a sua palavra, eu amo a sua palavra, eu amo a sua palavra. Oh, doce, doce, doce Espírito. Nós precisamos amar esta palavra. Deus quer falar com você. Você existe para um propósito que ainda não descobriu. Deus falou no meu coração para compartilhar esta verdade com você. Ele vai descer no seu quarto, na tua sala, aonde você estiver, Ele vai se manifestar a você, assim como aconteceu com Moisés. A sarça queimava, ela ardia, mas não queimava, ela não se consumia. Aonde ficou tua espiritualidade lá atrás? Volta ao primeiro amor. Lembra como você era apaixonado por Jesus, não perdia culto, não tinha frio, chuva, nada te parava. Sabe, quando eu me converti, eu morava no Jardim Recreio, e a igreja que eu fazia parte ficava no Lava-Pés. Eu tinha uma Bíblia pequena, e quando estava chovendo, eu enrolava ela num saquinho de supermercado para não molhar. E como eu não tinha guarda-chuva, eu saía na chuva. Eu chegava na igreja todo molhado, ficava lá num canto tremendo, tirava a minha Bíblia do saquinho plástico, porque eu tinha que guardar a minha Bíblia, preservar a minha Bíblia, proteger minha Bíblia. E esse era o amor que eu tinha pelo Evangelho. Eu não tinha carro, eu não tinha dinheiro para pagar ônibus, na época nem existia mototáxi. Eu tinha lá meus 16 anos de idade, mas eu não perdia culto por nada. Hoje, qualquer coisa é motivo para você não vir à igreja. Os maiores milagres que aconteceram na Bíblia foram de pessoas que foram se arrastando até Jesus, tateando, apalpando, se orientando pelos cantos.
pessoas que foram levadas por alguém. Os maiores milagres foram daqueles que buscaram. Mas quando você chegar aqui, não diga: eu vim buscar a minha bênção. Não, eu vim me entregar para ti. Eu vim te buscar porque eu te amo. Agora, se o Senhor quiser fazer, todo louvor, honra e glória para ti. Quando eu era criança, eu aprendi um cântico que dizia assim: você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. É verdade. Mas hoje a gente não está aqui só para comercializar uma bênção, para mercantilizar uma bênção, para fazer uma troca, uma barganha. Deus, eu vim aqui porque eu estou precisando muito disso. Não! Eu vim aqui porque eu te amo. Eu levantei da cama mais cedo porque eu te amo. Eu trouxe a minha oferta porque eu te amo. Eu levantei as minhas mãos para cantar, para louvar, para adorar porque eu te amo. Tudo que acontece na nossa vida deve ser motivado por este amor. Não é por aquilo que a gente pode receber. Você tem direito a tudo, você é filho. Eu me lembro que eu trabalhava na Rádio Bragança. O dono da emissora foi prefeito na cidade. E ele tinha um filho. Todo mundo tinha que marcar audiência na prefeitura. Aquele menino entrava e saía do gabinete a hora que ele queria. Sabe por quê? Porque ele era filho. É isso que a Bíblia fala, que nós nos apresentamos diante dele com ousadia. É o que relata o livro de Hebreus. Nós temos que ter ousadia para entrar na presença dele como filhos e filhas. Para de pensar: eu sou muito pecador, eu sou muito sujo, imundo, porco, Deus não me ama, eu não me converti, Deus sabe que tem uma área aí que eu não restaurei. Para, se entrega para esse amor. Enquanto você fica pensando que Ele não quer você, tudo que Ele quer é você. Ele está com o seu braço aberto esperando você. Lembra do filho pródigo? Esse filho desejou a morte dele, porque quando um filho buscava a herança antes do pai morrer, significava: eu desejo a sua morte. Esse pai poderia expulsá-lo de casa, ele poderia ser agredido, ele podia ser até morto, mas o pai lhe concede o que ele pede. Ele vai para o mundo, gasta dissolutamente, longe da sua casa. O pai fica com a saudade no coração, e um dia, quando ele perde tudo, acabou o dinheiro, os amigos somem. Ele está um dia cuidando dos porcos, e para um judeu é humilhante cuidar de porcos, porque o judeu não come carne de porco, ele considera impuro. No Novo Testamento diz: não faça impuro aquilo que purifiquei. Devemos orar, e a Bíblia diz que a oração santifica. É uma escolha: quem quer não comer, não coma; quem quer comer, coma. Mas dentro do contexto cultural e religioso da época, alguns judeus criavam os porcos para poder vender para os romanos, e ganhava dinheiro em cima. Aí ele está cuidando dos porcos, ele sentiu vontade de comer aquelas bolotas, eram bolotas de fubá, a ração dos porcos. Ele falou: meu pai é rico, ele cuida tão bem dos seus funcionários, eu vou voltar para lá e vou dizer: eu não quero mais ser filho, eu não mereço ser filho, eu quero só ser um funcionário, um empregado.
um servo na sua casa. E ele fica ensaiando uma conversa. Deus, pequei contra ti, somente contra ti pequei. Pai, pequei contra ti. E volta para casa. Quando ele chega, o seu pai já o estava esperando. Ele tinha levado toda a roupa, o pai já tinha feito roupas novas para ele. Já tinha confinado um animal para o churrasco. Já tinha encomendado uma banda de música para fazer festa quando seu filho voltasse. E quando ele vê lá ao longe a silhueta do seu filho, ele o reconheceu. Ele sabia o jeito de andar do seu filho. E quando ele se aproximava, ele correu ao seu encontro. Diz a Bíblia que o abraçou e o beijou. Ele não disse: você está sujo, você está imundo, você está emporcalhado, você está contaminado. Você pensa que eu vou te receber como filho? Não. Sabe o que foi que o pai fez? O abraçou e o beijou. Não diga nada, meu filho. O filho ficou emudecido pelo ato de amor do pai. Esse é o nosso Deus. Você vem do mundo nesta condição, Ele te abraça, Ele te beija, Ele te recebe com amor. Ele tira o anel do dedo e coloca no dedo do filho. O anel representava autoridade. Ele não merecia, mas o pai está devolvendo toda a autoridade de filho para ele. Se alguém algum dia dissesse assim: você é desleal, você é infiel, você abandonou seu pai, você desejou a sua morte, ele mostrava o anel: eu tenho autoridade sobre você. A autoridade me foi restituída, me foi devolvida. Aleluia. Ele recebeu vestes novas. Lá no Velho Testamento é tira as sandálias dos pés, aqui é coloca sandálias nos pés. Churrasco, música e festa. Você precisa entender isso. Deus te ama, você nunca vai ser perfeito, você nunca vai ser perfeita. Ele te ama do jeito que você é. Quando Ele te chamou, Ele já sabia com quem estava lidando. Então aceita esse amor de Deus. Diga hoje: eu recebo, Senhor, o Teu amor. Eu quero viver o Teu amor. Diga: eu te peço perdão pelos meus pecados. Mas por mais que você faça, você nunca vai ser merecedor. Eu já cheguei a orar 8 horas por dia. Tem gente que ora 1 hora, aí se sente devedor, porque tem outro que ora 2 horas. O que ora 2 horas se sente devedor, porque o outro ora 3 horas. Sabe o que eu aprendi? O mais importante não é o quanto você ora, é a qualidade do tempo que você passa com Deus. E a Bíblia fala que oração é estilo de vida. Então você tem que permanecer ligado com Deus o tempo todo. A tua vida deve ser uma vida de oração. É isso que diz: orai sem cessar. Recebe esse amor de Deus na tua vida. Mas pastor, eu sou muito torto. Pastor, eu sou muito pecador. Pastor, eu sou muito mal. Pastor, eu sou um traste. Pastor, eu não presto. Jesus morreu por você naquela cruz.
E se você não recebe este amor, você está desprezando o sacrifício da cruz. Se entrega. Diga: Deus, eu sou amado. Eu não mereço ser amado, mas o teu amor me constrange. Eu recebo o teu amor. Eu permito o teu amor sobre a minha vida. O teu amor que encobre multidão de pecados. Eu recebo do teu amor, da tua graça, do teu favor, nesta manhã. Que toda resistência seja quebrada na minha vida pelo teu amor. Eu me sinto amado. Eu me sinto querido. Eu me sinto cuidado por ti. Amém. Olha o que diz o Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha o que Davi fala. A tua palavra escondi. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Amém. Esconda a palavra de Deus no teu coração, e você não vai pecar contra Ele. Quando você cai e é envergonhado, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é: não valeu a pena pecar, não valeu a pena desobedecer. Deixa Deus tratar você. O terceiro ponto é guardar a fé. Isso significa dar testemunho. A igreja dos nossos dias não está preocupada em dar testemunho. Mas se nós somos dele, nós vamos andar como ele andou, diz a palavra. Como andar com Deus? Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é guardar? É proteger, preservar, conservar. Eu preciso ter discernimento para poder andar na presença dele, para que o diabo não me tire dessa caminhada de fé. E como ele faz isso? Com brigas, discussões, discórdias, contendas, inveja, ciúme, malícia, ataques, injustiças, ameaças, perseguições. Aprenda a discernir quando o diabo se levanta, e aprenda o que fazer. Se eu ando com Deus, Ele vai me guardar. Amém? Eu vou parar por aqui, por conta do nosso tempo. Aleluia. Glória a Deus. Curva sua cabeça, feche os teus olhos. A tua palavra escondi. A tua
tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Vamos ficar em pé só um instante. Minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Feche os teus olhos. É você e Deus agora. Fala com Ele. Ele te trouxe aqui hoje. Ele te fez conectar com este culto online. Você que está em casa, a unção está sobre você aí também. Você que está no trabalho, você que está no seu carro, você que está em qualquer lugar. Se você está sintonizado conosco, conectado conosco, é porque Deus tem algo para tratar com você. E a tua vida tem que mudar. Ela precisa mudar. Se entrega. Permita que Ele mude a tua história, vire a página da tua vida. Tem gente aqui que durante muito tempo luta tanto para mudar em algumas áreas da vida e não consegue. Eu quero te falar que quando você se entrega, se submete e permite que o Espírito Santo trate você, tudo vai ser diferente. Tudo vai mudar. Hoje é dia de você se consertar com Deus e de dizer: Deus, eu quero viver de hoje em diante uma nova vida. Você precisa romper com o mundo, romper com o pecado, romper com a carnalidade. Mas não fique só nesta oração do condenado, do sentenciado, porque a Bíblia diz que o diabo é o acusador. Você tem que fazer a oração do filho que ama. Deus, me perdoa, eu fiz isso, mas eu te amo. Eu sou teu filho, o Senhor não desiste de mim. É por isso que eu estou aqui. Deus, que a tua graça me envolva, transforme a minha vida, me mude. Deus, eu te glorifico, te exalto, te bendigo. Sabe por quê? Porque aqueles que estão no mundo não estão buscando a Deus, não estão preocupados com isso, não estão glorificando ao Senhor. Mas você está aqui dizendo: recebe, Deus, o meu louvor, a minha adoração, o meu sacrifício vivo. Recebe, Senhor, o meu culto. Oh, reka sheramanala bahaso. Hendericale manasa hashere candeitosteri malaba babahasha. Oh,
Oh, diga assim: eu vou sair daqui, Senhor, diferente de como eu entrei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.